Eu vou começar apresentando a Fernanda, a Maria Fernanda, tradutora, experiente, né, gente? Eu vou começar agradecendo pela participação, por ter aceitado o convite para participar. Então, Maria Fernanda foi minha aluna, muito, só que tem muito tempo isso, né, Maria Fernanda? Sim, Algum tempinho. Passa é, rápido. passa mesmo, né? E aí, depois eu comecei a acompanhar o trabalho da Maria Fernanda nas redes sociais e eu pensei, nossa, eu acho que ela tem tanto para contribuir, sabe? Com a experiência dos meus alunos que estão em formação, que ainda estão na caminhada, querendo entrar na profissão de tradutor. E aí, com o nosso grupo de pesquisa, eu, né, pensei na hora, tipo, quem é que eu posso convidar que tem essa experiência para trocar? E lembrei do perfil dela, com as coisas que ela está construindo, e por isso surgiu o convite. Obrigada, Maria Fernanda, por ter aceitado. E seja Obrigada, eu. bem-vinda. Então, você fala um pouquinho de você para a gente, Maria Fernanda, pode começar. Joia. Bom, eu me chamo Maria Fernanda, né? Eu sou formada, na verdade, em Relações Internacionais. Eu não vim da Letras, eu migrei depois de mais velha para essa área, porque originalmente eu queria ser diplomata. Então, eu me formei em Relações Internacionais, fiz uma pós em Estudos Diplomáticos e estava me preparando para esse concurso. Não sei se vocês sabem, né, mas para ser diplomata no Brasil, a gente faz um concurso público. E nesse concurso tem tradução e versão de inglês, francês e espanhol. É bem puxado. Eu lembro que o último que eu fiz, eles pediram Shakespeare no original. Assim, inglês antigo, né? Então, é nesse nível, assim. Aí, no início da pandemia, eu tive um burnout. Aí então me afastei, fiquei um tempinho fora, me recuperando. E depois, né, voltei para... Comecei a ficar inquieta, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu lembrei, né, da tradução, que era uma das partes do concurso que eu gostava mesmo de fazer, assim, era uma coisa, era a prova que eu fazia feliz, assim. Mas, de repente, vamos dar uma olhada nisso, né? Ver se dá para transformar isso numa profissão, como é que funciona. E aí eu comecei a pesquisar, ir atrás, fiz uma pós em tradução, onde eu fui aluna da professora. E comecei a trabalhar com isso, assim. E deu certo muito rápido, assim. Acho que em 3 meses eu estava contratada por uma agência internacional e fui indo. E aí eu hoje trabalho como tradutora. Eu até tinha feito uma apresentaçãozinha, não sei se eu posso compartilhar, que eu acho que fica mais fácil. Pode sim, pode compartilhar. Tá. Que daí eu tenho um problema muito sério, gente, de memória. Eu preciso de um roteiro, senão eu me... Eu sou muito conversadeira e eu me perco. Cadê? Acho que vocês estão vendo. Sim. Então, eu escolhi falar aqui, né, porque eu já tinha conversado com a professora Simone, com você sobre como é trabalhar como freelancer, né? Como é trabalhar como um tradutor independente. Qual que é a diferença de trabalhar como uma pessoa, um tradutor in-house, que a gente chama. Eu não sei se todo mundo entende essa terminologia, como é que vocês estão em termos de conhecimento em relação a isso. Depois podem ir colocando no chat. Mas tem algumas diferenças, tá? Trabalhar como freelancer não é igual a trabalhar como tradutor dentro de uma agência de tradução, por exemplo. Daí, bom, começar falando sobre mim, né? Já comecei a contar a minha história. Sou formada em RI pela SPM Sul, pós-graduada em estudos diplomáticos, fui para pós em tradução, depois do meu burnout, né? Eu até esqueci de falar que agora o que eu quero, né, é seguir ainda mais na tradução. Eu estou pensando aí em me aventurar agora em tradução vitivinícola, um novo desafio aí. A gente nunca pode parar de estudar, né, gente? E eu sou escorpião com ascendente em Capricórnio, para quem é de signos, né? Então, gosto muito de trabalhar, sou muito organizada e eu adoro estudar sobre produtividade. Então, eu gosto de signos também, né?
Deixei aqui as minhas redes, se vocês quiserem me adicionar, tanto no Instagram quanto no TikTok, eu estou no TikTok também. Se quiserem, né, se alguém quiser tirar fotinho, fazer um stories dessa apresentação, depois eu dou um presente lá no final para você. Bom, primeira coisa, né? Como as pessoas acham que é trabalhar como freelancer? Como eu achei que era trabalhar como freelancer, né? Quando me falaram, quando eu descobri a tradução freelancer, eu achava que trabalhar como freelancer ia ser isso, né? Eu ia poder fazer os meus horários, trabalhar de onde eu quiser, aquela coisa, né? De, vou viver a vida dos sonhos ali, né? Poder trabalhar viajando, aquela coisa que todo mundo sabe. Parecia ótimo, né? Na teoria, inclusive eu tentei, tá? Eu tentei colocar em prática essa foto. Fui viajar para a praia trabalhando, levei meu computador achando que ia dar. Mas não deu, tá? Spoiler para vocês, não deu. Não é bem assim que a banda toca. Porque, embora assim, tu vai ter momentos que tu vai poder fazer isso, sim. A verdade é que trabalhar como freelancer está mais parecido com isso aqui. Tu vai fazer todas as funções da empresa. Então, tu vai ser o financeiro, o RH, o TI, atendimento ao cliente, vendas, marketing, é tudo contigo. Tu tem que se virar, além da tradução, né? Então, além de entregar uma boa tradução, de organizar os teus glossários, de manter toda essa parte técnica de tradução em dia, tu ainda tem que fazer todo o resto. Então, no início, significa muito trabalho, tá? Meus primeiros anos foram de jornadas extensas, até eu entender como é que eu ia dar conta de fazer tudo isso aqui, né? Porque, assim, tu é uma empresa de uma pessoa só. Eu até brinco, eu tô noiva, né? Vou casar em setembro. E aí as minhas madrinhas estavam perguntando, que mês que fica bom para tu tirar férias e tal. Eu brinco, vou ter que ver com a minha chefe, mas ela é super de boas, assim, é só organizar com antecedência que o RH libera. Então, é isso, assim. E por que eu digo, eu vou frisar muito isso, de tu é uma empresa de uma pessoa só? Porque isso muda o mindset, tá? A gente começa a pensar de uma forma diferente. Quando tu te pensa como uma empresa, tu começa a entender algumas coisas. Por exemplo, tu começa a entender que empresas têm coisas que pessoas não têm. Por exemplo, uma pessoa pode organizar o orçamento doméstico dela, enfim, as contas, num papelzinho ali, né? No caderninho ali, quanto entrou, quanto saiu. A Coca-Cola não pode. A Coca-Cola não consegue manter ali as transações num caderninho. Precisa de uma estrutura. Então, a gente, como empresa, também precisa de uma estrutura. Não quer dizer que vocês não possam usar um caderninho, tá? Eu, pessoalmente, acho que não é uma boa. Mas vocês precisam ter uma estrutura um pouco maior do que vocês teriam como uma pessoa física, tá? Mas vocês não vão abrir CNPJ nem nada num primeiro momento. E aí, como dar conta de tudo se a gente é só um tradutor? Não dá, não é saudável só adicionar horas, porque a gente tem um limite. Também tem que se pensar uma coisa, quanto mais horas vocês passam em, tipo, atendimento ao cliente, em financeiro, em RH, menos horas vocês traduzem e menos dinheiro vocês ganham. E aí isso é importante também, né? Porque a gente não é uma ONG, né? A gente precisa dar lucro. Então, como dar conta de tudo? A resposta para isso, para mim, é essa, né? Organização. Deixa eu só mexer aqui que eu consigo enxergar vocês. Organização é a chave para vocês conseguirem dar conta de tudo. Foi assim que eu entendi que eu precisava, que isso ia ser diferente. Então, a minha experiência para dar conta, eu teria que levar muito o meu nível de organização. Mas, na verdade, para ser bem sincero, o nome técnico é gestão de informação pessoal. Mas eu não quis trazer nesses termos porque assusta as pessoas quando a gente fala assim. Gestão de informação pessoal parece algo muito complicado e não precisa ser, tá? Aí eu queria começar, então, propondo uma reflexão para vocês.
Por que as bibliotecas, né, uma biblioteca de universidade, por exemplo, não adota esse sistema de organização? Vocês concordam comigo que organizar por cor é organizar. Não dá para dizer que essas duas estantes não estão organizadas. Agora, vocês já pararam para pensar por que elas não, uma biblioteca de uma universidade, uma biblioteca pública, enfim, não adota esse sistema para organizar os livros? Visualmente fica lindo, né? Tá maravilhoso, né? Eu tentei na minha casa, inclusive. É por isso que eu trouxe essa reflexão, assim. Na verdade, apesar de ficar lindo, até tem quando eu estava pesquisando para fazer esses slides, eu vi umas fotos. O pessoal faz uns desenhos, às vezes, tipo, com as cores, porque não é funcional. Então, a gente tem que falar de organização, mas a gente tem que pensar que a organização aqui, ela tem que servir a um propósito, ela tem que ser funcional. E aqui não é funcional, né? Se tu nunca leu o livro, como é que vai saber a cor da capa para te achar? Então, não tem como, entendeu? Se tu tem muitos livros, tu vai esquecer. Tipo, o livro daquele autor de geografia. Que cor que era a capa dele para eu poder achar aqui? Não tem... Acaba virando uma bagunça e é difícil de manter, tá? Também, eu testei isso aqui em casa e aí, às vezes, na correria, eu queria pegar um livro e depois eu devolvia, depois eu arrumo e nunca mais. E aí as cores saem do lugar, fica o caos. A organização, ela deve servir para facilitar a vida de vocês como tradutor, tá? Então, não pode ser organização pela organização, mas organizar como facilita, como uma forma, né, de vocês trabalharem melhor em menos tempo. Aí aqui, né, eu trouxe a maneira como eu me organizava no início, tá? Que era uma mistura de Google Drive, Word e Excel. No Drive eu tinha uma pasta por cliente, no arquivos Word ficavam os meus arquivos de tradução, então de projeto, as informações todas, e aí eu tinha um arquivo Word com as informações de cada cliente. No Excel eu tinha o índice de projetos, que é uma planilha do Excel que tinha ali, quando o projeto entrou, quem era o cliente, quantas palavras, aquela coisa toda. O financeiro, eu tinha outra planilha para financeiro, e eu tinha também para e-mails, que é a maneira que eu prospectava agências de tradução. Aí eu acabei migrando para o Notion. O Notion, não sei se todo mundo conhece esse programa. Ele é um programa pode baixar ele no teu computador. Eu sou uma early adopter deles, tá? Eu usava ele para estudar para o concurso. Eu já cheguei até a ser convidada para um evento exclusivo deles, quando eles vieram para o Brasil. Eu conheci a equipe que fez a localização do programa, foi bem legal. Mas o que eu mais gosto nele é que ele permite que a gente linke as páginas umas com as outras. Então, fica muito mais concentrado as informações. Eu vou mostrar. Mas a verdade é assim, eu não reinventei a roda, tá? Eu só mapeei os meus projetos, mapeei os processos, as informações que eu precisava guardar e criei um ecossistema de tudo, de forma que isso facilitasse o meu trabalho. Vou mostrar na prática como é que eu faço quando eu recebo um projeto, que tipo de informações eu guardo, de que forma eu guardo. Mas antes eu queria só falar para vocês que, assim, onde, tanto faz. A verdade é essa, tá? Eu amo o Notion. Poderia até vir com o meu botãozinho deles, mas, enfim, eles ainda não estão me patrocinando. Mas, regras de ouro. Fernanda, Oi. vou te falar só, quando você mexe a mão, bate no microfone e faz um barulhinho. Então, só para você não mexer muito na mão. A mão. Eu tirei, porque eu acho que ficava aqui no... Eu mexo muito. Ficou muito melhor agora. Tá. Obrigada. Bom, e aí, assim, algumas coisas vocês têm que pensar desde o início, quando vocês começarem a organizar as informações de vocês. Vocês têm que ter alguma coisa que seja fácil de alimentar. Se demorar muito para abrir, tu botar a informação que tu não vai botar. Tem que ser fácil de manter, então, fácil de organizar ali rapidinho. Tipo, às vezes tenho 5 minutos, botei tudo ali que eu preciso e deu. E precisa concentrar tudo que tu precisa. Quanto mais espalhada tiverem as informações, mais fácil delas se perderem. E a gente está numa economia informacional hoje. A gente trabalha como tradutor com informação. A gente transmite informação. Então,
É importante que a gente tenha essa noção de que informação é poder, né? Então, que a gente precisa guardar as nossas de uma forma que a gente tenha esse poder depois para usar. Tá meio abstrato, mas eu vou concretizar depois, gente. Enfim, o sistema precisa funcionar para ti, tá? Aí aqui eu resolvi falar de 4 áreas essenciais, né, para vocês. Pelo momento que vocês estão agora, eu entendo que é o que faça mais sentido, né? Então, falar de como eu organizo os meus estudos para que eu possa voltar a estudar depois, tá? Então, não adianta aprender e não aplicar o conteúdo na vida. Então, eu percebi, por exemplo, que eu apliquei muito pouco da minha faculdade. Quando eu fui fazer a limpa dos meus papéis da faculdade, tinha muita coisa ali que eu, nossa, isso aqui era ótimo, podia ter me ajudado um monte em tal coisa, só que estava lá numa gaveta e nunca mais eu revisitei. Então, como tu faz para que tu consiga voltar o tempo todo nesses estudos que eles vão... Porque eu tenho certeza que vocês estão aplicando, vocês estão aprendendo muita coisa aqui, vocês vão levar para a vida, vai ser muito útil para vocês. Então, não enfiem numa gaveta, gente. Vou mostrar como é que eu organizo, então. Atendimento ao cliente, isso é um diferencial como tradutor, tá? Aquilo que eu falei, a gente tem que se pensar como uma empresa. E aí, algumas coisas são importantes. Quando a gente é freelancer, a gente é a empresa, e aí, assim, um dos grandes diferenciais que a gente pode oferecer para o cliente é o atendimento. Tá cheio de tradutor bom por aí. Por que ele vai nos escolher? Uma das razões é porque a gente entende o que ele precisa, porque ele não precisa nos dizer 10 vezes a mesma coisa, porque a gente guarda as coisas que ele manda. Então, se ele mandou um glossário há um ano atrás, eu tenho esse glossário, eu não vou precisar pedir de novo para ele. Eu consigo reaproveitar traduções passadas. Enfim, os teus projetos de tradução, não sei se vocês já chegaram a fazer um projeto inteiro na prática. É muito arquivo, gente. Os arquivos, eles dão cria dentro das pastas. Eles dão cria. E aí, tipo assim, cara, como é que tu se organiza com isso, assim? Porque quando tu vê, aqueles 3 arquivos iniciais viraram 15. Que daí é tipo TCC final também. Pelo menos quando eu fiz o meu, era TCC versão 1, TCC versão 2, TCC final, TCC final. E aí, como é que tu organiza, assim? Como é que tu faz backup disso, gente? Pelo amor de Deus, eu já perdi todos os meus glossários uma vez também. Eu tinha numa pasta, não fiz backup e perdi. Então, enfim, todas essas coisas são coisas que você tem que se preocupar já desde o início, tá? E marketing é importante também, porque vocês precisam começar a ganhar dinheiro, né? Então, como é que vocês chegam nos clientes, como é que vocês, enfim, se apresentam para eles. Eu vou parar de compartilhar aqui para mostrar para vocês como é que eu faço isso. Aqui. E aí vai ficar menos abstrato. Cadê? Agora abriu. Eu organizo tudo por aqui, tá? Isso aqui é o meu kit de templates, que é igual à minha estrutura de trabalho, igualzinho que eu uso no meu dia a dia como tradutora. Eu só estou mostrando aqui pelo exemplo para não correr o risco de mostrar nenhuma informação confidencial lá e tal. Mas basicamente o que acontece? Primeira coisa, quando eu resolvi trabalhar como freelancer, eu pensei, bom, preciso de clientes, né? Aí, como é que a gente faz para prospectar clientes? Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu acho que acho que não é o meu lugar de fala para isso nesse momento, mas assim, eu comecei prospectando agências de tradução e aí fiz isso por e-mail. E aí eu pensei, tá, no início eu mandava os e-mails e ficava acompanhando ali pelo Gmail e tal. Deixa eu ver se eu... Gente, se tiverem alguma coisa no chat, alguém fala, por favor, porque eu fiz alguma bagunça aqui com minhas janelas e eu não consigo. Tá bom, a gente tá olhando, eu te aviso. Tá, não consigo enxergar. Aí, daí por e-mail, tá. E aí eu ficava tentando acompanhar tudo pelo Gmail.
e eu não estava conseguindo. Eu não sabia mais para quem tinha me respondido, quem não tinha, quem eu tinha feito o teste, quem eu não tinha, de quem cobrar feedback, enfim, estava perdida. Aí eu criei uma planilha, tá? Essa é a planilha que eu uso hoje, até hoje, quando eu vou prospectar. Qual que é a ideia dela? Que ela concentre todas as informações e que eu consiga ver quais empresas eu preciso fazer follow-up, quais já me responderam, quais eu estou esperando o resultado de teste, enfim, todas as informações num lugar só, tá? Então, eu coloco aqui, tipo, o nome da empresa, o e-mail, com quem eu falei lá, se eu tenho um contato lá dentro, a data do e-mail que eu mandei, o primeiro e-mail que eu mandei, aqui ele já calcula a partir de quando eu posso fazer follow-up, o status, então, se eu enviei o primeiro e-mail, se eu fiz follow-up, se eu fui aceito no teste, qual é a próxima ação que eu tenho que fazer, então, tenho que fazer follow-up, e essa observação aqui me ajuda a criar e-mails melhores, assim. Então, eu comecei por isso aqui. Qual que é a moral de usar uma planilha para prospectar? Porque acelera muito o teu trabalho. Se eu tivesse que voltar lá, botar o nome da empresa lá na busca do Gmail para ver o que ela tinha, o que eu tinha tratado com eles, o que tinha sido respondido ou não. Imagina fazer isso para 50 empresas, vocês vão levar muito tempo. Então, foi por aqui que eu organizei. Aí eu deixei aqui nesse modelo, tenho meus modelos de e-mail e tal, fica mais fácil se precisar copiar, colar, e eu deixo o meu currículo também aqui, que depois eu só baixo ele, é mais fácil. Então, comecei assim, daí tá, fiz todo o processo com a agência e tal, passei no teste, eles me escolheram, me mandaram o meu primeiro trabalho, o que eu faço? Bom, aí eu vou para minha planilha de projetos, eu divido meus projetos por mês. Vai tudo para a mesma planilha, uma planilha geral, tá? Mas eu tenho a visão por mês, porque eu prefiro saber os que estão, quais que eu estou em trabalho, tá? E aí aqui, por exemplo, digamos que a gente vai em julho. Aí eu tenho essa planilha que é o resumo do projeto. Então, tem qual que é o projeto, se eu comecei, não comecei, se eu estou fazendo, quando ele entrou, então, quando eu recebi esse projeto, qual o tamanho, qual a tarifa, par de língua, prazo, quanto eles vão me pagar e quem é o cliente. Aí aqui depois tem, se você quiser botar o nome do contato, e o link para botar a invoice ou a nota fiscal. Aí, abrindo aqui, vai ter espaço para guardar as coisas. Porque daí o que eu faço? Recebi o e-mail da pessoa, o projeto é assim, assim, assado, a gente está mandando os arquivos originais, a memória de tradução e o glossário que a gente gostaria que tu usasse. Aí eu guardo tudo aqui dentro. Primeira coisa que eu faço. Que checklist chique! Esse checklist foi criado porque uma vez eu mandei um e-mail para o cliente e fui viver. E aí, 4 horas depois, eu recebo um e-mail muito brabo do cliente que eu tinha atrasado, porque é absurdo, porque olha só, 4 horas de atraso, tu não deu notícias. E aí eu fui ver, mas eu entreguei o trabalho, mas o e-mail não tinha sido enviado. Então, a partir disso que eu disse, não, preciso de um checklist, né, para eu lembrar se eu mandei, confirmei, se a pessoa recebeu, se eu arquivei o projeto, se eu mandei. Eu tenho um formulário de feedback para cliente direto que eu peço para eles preencherem, se eu mandei tudo isso direitinho, se eu mandei nota fiscal, enfim. Isso aqui é uma versão geral. Quando vocês forem fechando, depende de cada cliente, então vocês vão vendo o que vai fazer sentido, assim, cada agência de tradução tem um sistema, mas é bom ter uma organização para vocês saberem tudo que precisa ser feito, assim, porque quanto mais padronizado, menor a chance de erro. De novo, a gente é uma empresa, então tudo tem que ter padronização. Pensem, assim, qual que é o sistema, o que eu faço? Toda vez que chega um projeto, eu jogo todos os documentos originais aqui, porque se der erro, corromper um arquivo, etc, etc, eu tenho os originais salvos aqui, eu não preciso pedir de novo. Aí tá, aí anoto aqui, então, isso aqui é até uma outra coisa, depois eu falo sobre isso aqui. Aí eu anoto aqui observações, por exemplo, não é para traduzir o nome da empresa, ou não é para traduzir tal coisa, ou
o cliente prefere que eu entregue, que eu não mexa na formatação, enfim, sei lá. Esses detalhezinhos que tu vai, né, vai conversando ao longo de 15 e-mails com a pessoa, eu resumo tudo aqui, porque se é um projeto grande, se é um projeto de um dia para o outro, tu até consegue manter na cabeça, mas se é um projeto de uma semana, Dudu foi dormir no outro dia, tu já não lembra mais o que era, começa a se misturar, se tu tá trabalhando com 3, 4 projetos ao mesmo tempo, os detalhes começam a se misturar. Então, eu deixo tudo concentrado num lugar só. Depois eu coloco os arquivos que são enviados para os clientes aqui, depois terminei a tradução, tá? Mando por e-mail os arquivos e coloco eles aqui. Por que colocar os arquivos aqui? Os arquivos dos clientes? Porque o cliente direto ama perder arquivo. Já aconteceu comigo, pelo menos os meus clientes, eles amam perder os arquivos. Eu estava na estrada e aí um cliente me mandou, tu pode me mandar de novo o arquivo? Deu, gente, tipo, nem computador tenho, sabe? Aí, assim, eu consigo mandar aqui pelo próprio sistema do Notion o arquivo para o cliente, porque eles gostam mesmo de perder os arquivos. Ou de perguntar, às vezes, quando é empresa e são muitas pessoas, ele, para quem tu mandou isso aqui? Daí eu anoto o nome da pessoa para qual eu enviei o e-mail e tal, para poder. Porque eu considero que seja um diferencial tu ter um sistema que seja mais seguro que o sistema do teu cliente. Se ele se perder, tu não te perdeu. E isso aumenta a confiança que os clientes têm que ter na gente, porque isso é um problema também como freelancer, tá? Como uma empresa, tu tem toda uma estrutura, uma empresa de tradução tem toda uma estrutura que isso ajuda a pessoa sei lá, pensa tu vai pedir para traduzirem a tua tese de mestrado. Tu vai chegar lá, pô, é uma estrutura, os caras têm CNPJ, são várias pessoas, tem um super site. É mais fácil de confiar. Agora, quando é uma pessoa que, tipo assim, sei lá, tem um perfil no LinkedIn ali, não tem uma grande estrutura por trás, como é que tu passa essa confiança? É nessas pequenas coisas, assim. É isso aqui, tá aqui, tu me falou isso, sei lá, uma semana atrás, eu guardei essa informação. É assim que a gente cria essa confiança com o cliente. Então, a ideia é fidelizar os clientes. Em marketing, a gente fala que é muito mais caro tu conquistar um cliente novo do que tu fidelizar um antigo. Então, no início, a gente tem poucos clientes. E então, cada cliente conta. Não pode perder nenhum. Então, pensem nisso, assim, como eu padronizo o meu processo para que eu consiga entregar o meu melhor para o meu cliente. Daí, bom, aí é isso, eu junto todas as informações, enfim, glossários e tal. E aí, se eu clicar aqui no nome do cliente, vai para a página dele. Aí eu tenho a lista das invoices que eu mandei, e os trabalhos que eu fiz com aquele cliente, e as informações do cliente, então, o endereço e tal. Como é que... Aí, principalmente a agência de tradução, tem que anotar, porque é uma confusão. Principalmente as de fora. Tem agência que paga 90 dias depois, tem agência que tu tem que mandar invoice pela plataforma deles, tem agência que tu tem que mandar invoice 30 dias, de 15 em 15 dias, por e-mail. Enfim, cada um vai ter um sistema, e aí como é que tu mantém isso na cabeça? E como é que tu não esquece que tu tem que fazer, né? Tem isso, tipo, pô, tem que mandar invoice de 15 em 15 dias, às vezes tu tá correndo ali, fazendo um monte de projeto. Vou lembrar que tem que mandar as invoices, só que depois tu não recebe, né? Então, organizar ajuda vocês a se manter. Mandei, não mandei, tá aqui, tipo, já tá organizado o pagamento, não tá, eu preciso cobrar. Como é que funciona em relação a isso? Isso é muito verdade, né? Que a gente, depois que entrega, parece que dá uma sensação que eu já fiz, já entreguei. É tipo, mas cadê Morreu. o dinheiro? Se você não cobrar, você não vai receber. Depois eu cobro, depois eu faço. Aí começa outro projeto, é aquele que você já acabou. O cara não te pagou, você não cobrou, e tipo, ele vai ficar esperando você cobrar, né? Uhum. E a gente vai trabalhando e esquece, né? Exato. O boleto chega, né? Aí a gente lembra que o dinheiro não entrou.
E isso é uma coisa que acontecia muito comigo também, e aí eu ficava muito perdida de tipo, tá, mas quais projetos eu cobrei e não cobrei? Porque às vezes, tipo, tu cobra os do mês passado, mas os desse mês tu não cobrou, a pessoa não pagou os do mês passado, tu ainda tem que cobrar esses daqui. Começa a virar uma bola de neve, é um terror, assim. De novo, porque a gente é um só, né? Não tem como manter tudo na cabeça. E aí, para não ficar mais tempo aqui ainda falando sobre isso, que eu quero ir para as dúvidas de vocês, eu queria falar de atendimento ao cliente, tá? O que eu considero atendimento ao cliente? Os e-mails e o WhatsApp que vocês vão mandar. Parece uma coisa super fancy, mas não é. Só que tu tendo uma página com as informações do teu cliente resumidas, tu vai poder tratar com ele de uma forma mais personalizada. Tu já vai saber quem é aquele cliente, tu consegue criar um relacionamento com ele mesmo. E aí, como eu falei, isso é super importante para eles confiarem em vocês e darem cada vez mais trabalho para vocês. E também por uma outra coisa. No início, né, a gente passa alguns períodos ali, no primeiro ano, pelo menos, sem trabalho, tá? Vai ter meses que não vai entrar muita coisa e tal. E aí, o que eu sempre faço nesses casos? Eu faço, o meu noivo tem uma expressão que eu acho ótimo, que é sacudir as árvores para ver o que cai. Eu volto lá nos meus clientes e eu vejo, quem não me manda projeto há um tempo? E aí eu vou lá, mando um e-mail para essa pessoa, ou chamo no WhatsApp, oi, tudo bom? Como é que estão as coisas? Não, só para avisar que a minha agenda para o próximo mês está aberta, se tu tiver interesse em fechar alguma coisa. Nada demais, assim. Mas nessas tu acaba fechando vários projetos, porque às vezes as pessoas esquecem que tu existe. Então, se tu tem a informação ali, se tu guardou o e-mail, se tu guardou o telefone, se tu guardou o projeto que ela fechou contigo, tu pode, tipo, e aí, como é que ficou a tradução daquele artigo? A revista aprovou? É uma maneira da pessoa lembrar que tu existe, né? E tu consegue fechar mais projetos. De novo, a gente tem que pensar, a gente é uma empresa, como é que a gente faz esse marketing? As empresas fazem isso o tempo todo. A Casas Bahia manda 7 e-mails por dia pra gente. E aí, por último, né, eu queria mostrar para vocês como organizar os estudos, tá? É importante isso, porque isso aqui, para mim, é uma coisa que eu amo muito, que eu aprendi quando eu estudava para concurso. Porque se tu não organiza a gente tem muita informação, e se a gente não organiza isso de uma forma que a gente consiga acessar rapidamente, esquece, tu nunca mais vai ver. Então, eu deixo os meus cursos todos aqui, e dentro do curso fica... Nossa. As notas do curso, então, aula por aula, e aí eu sempre uso o sistema da Universidade Cornell para fazer anotações. Tô ficando muito nerd. Não vai abrir, eu acho. Aqui. Cornell Notes, eu adoro. Também faço assim as minhas anotações de estudo. Então. E eu gosto de fazer no papel. Depois eu tiro foto e guardo. Mas escrito com caneta colorida. Eu gosto, mas para mim acabou ficando... Eu acabei indo para o computador, e aí é que eu consigo manter, assim, mais ou menos no formato do Cornell, que eu acho para mim o melhor para lembrar das coisas depois. E aí eu coloco tudo aqui, assim, então as leituras que eu estou fazendo. Agora com a inteligência artificial, e por isso que eu gosto também do Notion, ele permite que tu use a inteligência artificial aqui dentro. Não vou entrar no uso da inteligência artificial dentro da tradução, né? Porque, enfim, é um capítulo à parte. Mas eu, por exemplo, vou fazendo as anotações que eu vou dentro do livro que eu tô lendo, e depois eu peço para ele criar actionable takeaways. Então, o que eu posso aplicar disso que eu li aqui? Aí eu peço para ele resumir a partir do que eu botei. Então, ele não inventa coisa e facilita a minha vida, né, gente? Então, daí o que eu falei, né, que quem quisesse me marcar, fazer stories e me marcar, eu mando para vocês esse template de estudos, para vocês testarem, verem se vocês gostam do Notion e tal, que eu sei que vocês já têm coisas para organizar em relação a tradução, né? Então, vocês estão aprendendo agora, acho que pode ser útil.
E eu acho que, do que eu tinha pensado para falar para vocês... Ah, peraí. Ai, eu sou muito perdida com as coisas, gente. Aqui. Era isso. Do que eu tinha pensado em mostrar aqui de janelas para vocês, era isso. Queria saber perguntas, o que vocês querem saber. Perguntem tudo, gente. Como é que é a vida de tradutor, o que eu faço, o que eu não faço, como é que são os projetos, detalhes. Porque eu trouxe uma coisa mais geral, assim, que eu não sei o nível de intimidade de vocês com relação... Era essa ideia mesmo, Maria Fernanda, era isso. Foi muito legal isso que você mostrou, assim, esses seus templates do Notion são inacreditáveis, assim, de tão legais, né? São Obrigada. muito legais mesmo, muito bom. Fernanda está com o dedo levantado para uma pergunta. Pode falar, Fernanda. Boa tarde. Como que você aprendeu a usar o Notion? Assim, você fez algum curso? Ou você foi aprendendo na prática ou no dia a dia? Como é que foi isso? Faz bastante tempo, há muitos anos atrás. Eu aprendi a usar o Notion na prática. Eu assisti um vídeo sobre métodos de aprendizado com um médico lá de Cambridge. Hoje ele é um guru de produtividade, o Ali Abdaal. Se quiserem olhar, ele tem muitos vídeos no YouTube, é gratuito. Ele é maravilhoso. E ele ensinava a fazer um sistema de organização de estudos para te lembrar das coisas depois no Notion. Porque o Notion tem um esqueminha que é o toggle, que é tipo, tu pode esconder, fazer a pergunta e esconder a resposta. E aí, para depois revisar, tu lê a pergunta, tenta responder e depois olha a resposta. E aí foi assim que eu comecei. E aí fui fuçando. Vi vários tutoriais na internet. A Notion, a empresa Notion, eles te dão todo o curso básico de como mexer no Notion. No site deles, assim, eles têm toda uma área de educação, então não é, ele parece difícil, mas ele não é tanto, só que tu tem que ter paciência de ir mexendo, assim. E aí depois, porque ele é uma grande tela em branco, né, e aí depois, o próximo passo, depois que tu aprende a funcionar lá dentro, é tipo, o que eu preciso? Então, o que eu preciso guardar, que tipos de informações aqui? E aí tu vai direcionando para esse lado, assim, não sei se... Não, respondeu sim. Ótimo, obrigada. Eu vou dar uma olhada no site. Uma coisa que eu achei legal que você mostrou é que você pode colocar, igual você falou, eu guardo os arquivos do cliente aqui. Então, você pode colocar desde um vídeo, um link para um texto, um arquivo, tipo uma nota, uma gravação de voz, né, vários tipos de arquivos diferentes, uma tabela do Excel, um glossário, mas ficam todos naquele ambiente. Então, quer dizer, é muito difícil perder as suas coisas, né? Tipo, elas estão todas naquele ambiente, todos naquela plataforma, e um jeito de organizar bem interessante, né? Uma das coisas que o Notion agora, essa semana, recebi hoje um e-mail, lançou, é que agora eles permitem que tu coloque o PDF dentro, porque antes eles botavam o link, aí tu clicava e ele abria. Uhum. E agora não, tu consegue ler o PDF sem sair da página. Lá dentro, muito legal. Aí isso aí, para mim, assim, eu ainda não comecei a mexer, mas eu acho que vai ser maravilhoso. Bem interessante, né? E isso é ótimo que você explicou assim, porque aí você concentra toda a informação em um lugar só, né? Sim. Você não se perde, você não fica, tá no computador, tá no Google Drive, onde é que tá, né? E aí isso facilita demais, né? Mas assim, gente, eu conheço muitos tradutores, assim, parece que eu tô embaixadora do Notion aqui. Mas assim, eu conheço muitos tradutores que se organizam no Google Drive, tá? Então, a questão principal não é tanto onde, mas como. Então, tem que funcionar para vocês. Vocês têm que saber onde é que estão as coisas. É aquela coisa que os pais tinham, tá? Meu pai é extremamente bagunceiro. Mas se tu pergunta para ele onde é que tá aquele prego enferrujado que ele tirou, ele sabe. Não consigo para mais ninguém, mas ele sabe. Onde está o quê? Alexandre, tem uma pergunta? Duas, na verdade, agora que você acabou mencionando o fato que você conhece gente que trabalha em mais de outra área. Tem muita diferença de área para área exatamente? Tipo, é uma coisa muito séria ou tem um certo nível de overlap dependendo do que você vai fazer?
Tu diz assim, de áreas de trabalho na tradução, tipo, sei lá, tradução tipo, médica? se eu fosse fazer tradução de literatura e tradução de um videogame, teria muita diferença assim, algo muito grande? Assim, das áreas que eu já trabalhei, porque eu não trabalhei em todas, tá? Eu não, por exemplo, eu nunca fiz literária e também não trabalhei com games. Mas das áreas que eu trabalhei, mais ou menos, assim, literária, pelo que eu ouço, não sei se eu seria a melhor pessoa para responder isso, inclusive, mas pelo que eu ouço, por exemplo, tem gente que nem usa CatTool. Tradução técnica, tu vai ter algumas limitações ali de trabalho, porque, enfim, depende da empresa, tem que ficar, o tom de voz tem que ficar alinhado com o da empresa, as traduções têm que ficar alinhado com o que já existe. Mas, Maria Fernanda, como é que você escolheu as que você queria fazer? Tipo, tem a ver com o que você fez na graduação, que era, ou com as coisas que você estudava para o concurso? Tinha a ver com essas áreas, assim, de comércio exterior? Tinha a ver com isso ou você escolheu outra área? Então, eu meio que fui escolhida. Não, eu comecei fazendo um pouquinho de tudo, e aí começou a vir mais coisas de negócios, e eu comecei, dando um background, eu fiz RI na ESPM, tá? A ESPM, ela é muito voltada para negócios, né? Para a área privada, porque, enfim, propaganda e marketing, Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aí eu lembro que eu não gostava, inclusive, dessa parte. Mas começou a vir muitos textos para mim para eu fazer dentro dessa área da tradução, e aí eu comecei a gostar, e daí eu comecei a estudar e eu comecei a ficar nela. Aí agora, por exemplo, eu quero ir para a área vitivinícola, porque meu noivo é sommelier, então a gente vai muito a eventos de vinho e tal, eu disse, por que não aproveitar, né? Quer dizer, a especialidade vem de quem está perto, né? Tipo, aqui você tinha experiência, depois aqui está de alguém que você conhece, e aí você vai escolhendo. E aí, quando você vai prospectar, você vai por essa área, então, né? Sim. Tipo, agora eu quero essa, então vou prospectar clientes que tenham a ver com essa área que eu quero vender. Eu não recomendo muito, tipo assim, acho que a gente passa por um período de experimentação, mas eu não recomendo muito vocês irem fazer uma coisa que vocês não têm nem ideia, tá, gente? Tipo, tradução é uma coisa séria. Eu sempre brinco, se a gente traduz uma bula errada, a gente pode matar uma pessoa envenenada. Então, se vocês não têm nem ideia, se vocês não têm uma pessoa próxima para perguntar, se é uma coisa completamente alienígena, talvez não seja a área certa para vocês. Talvez tenha que estudar um pouco mais antes de entrar nessa área. Tipo, eu não faria nada de engenharia, por exemplo, porque eu não tenho nem para quem perguntar uma coisa que eu não saiba. Eu na área do direito, nem pensar. Tipo, dá para aprender, mas aí tem que ter aquela consciência de que, tipo, vamos mais devagar. Sim. Alexandre tinha outra pergunta, pode fazer. Que é uma mais geral mesmo, mas em média, tipo, por mês, quantos projetos assim você acaba fazendo? E se pode também fazer algo mais específico, quanto tempo geralmente demora por projeto em média? Varia muito, é difícil dizer. Já peguei projetos que durou um mês. Mas é raro, tá? Projetos muito longos. Normalmente, esses projetos muito longos, pelo menos para mim, é quebrado em projetos menores. Então, tu vai fazer uma parte, aí tu termina aquela parte, o cliente aprova, daí tu faz uma outra parte e assim tu vai indo, tá? Então, nunca peguei um projeto gigante quer dizer, já peguei alguns de uma vez só. E aí varia muito, porque depende da quantidade de projetos, assim, já teve mês que eu fiz, sei lá, 50 projetos, 70 projetos, porque eram projetos todos pequenininhos, já tive meses que eu peguei 3 ou 4, porque eram projetos de mais de uma semana, então, são projetos que me demandam muito, depende um pouco do tamanho dos projetos que chegam, sabe? É difícil dizer, assim, não tem muito uma super média, assim. Pelo menos para mim. Fernanda, você acha que dá para viver assim como freela, de ganhar dinheiro e pagar seus boletos no mês? Acho que dá. Eu tenho conseguido pagar todos os meus, mas, assim, tem que se organizar. E tem que se organizar financeiramente. Tem que entender que, de novo, né?
assim, se eu tivesse que dizer uma coisa para vocês só hoje, que eu gostaria que vocês saíssem daqui sabendo, se vocês querem ser freelancers, pensem como uma empresa. E aí, para pensar como uma empresa, a gente tem que ter algumas coisas. Além dessa questão da organização, tem essa questão financeira. Primeiro, tem que aprender a precificar os serviços de vocês. Porque, de novo, a gente tem que dar lucro, a gente não é ONG. E aí, tem que saber precificar. Tem que saber se organizar. Então, fluxo de caixa, saber quanto dinheiro está entrando, quanto dinheiro vocês estão gastando com coisas. Porque, às vezes, a gente vai assinando ferramenta, e aí assina isso, assina aquilo, assina aquilo. Ah, não, mas é só $2 por mês, vou assinar. E aí, quando tu vê, tu tá pagando R$300 em ferramenta que tu nem precisa. E, então, ter essa consciência e ter caixa. Vocês têm que fazer caixa, tá? Então, porque vai ter meses de baixa, se tu quiser tirar férias, tu vai pagar as contas como? Todas essas questões, assim, são um pouco mais complicadas quando a gente é freelancer. Então, tem que ter uma boa organização financeira para conseguir viver só fazendo freelancer. Entendi. Maia tem uma pergunta, Maia. Oi, tudo bem? Fernanda, Simone, todo mundo. Eu gostaria de saber, Fernanda, quando você começou, qual foi o primeiro projeto que você fez e como que você foi ampliando a sua rede de contatos? Porque eu tô no 3º semestre ainda da faculdade e toda a minha experiência está sendo acadêmica por enquanto, mas eu tenho muita essa ansiedade de como eu vou migrar, como eu realmente vou começar a fazer a minha identidade profissional como tradutora. Então, se você puder compartilhar um pouquinho nesse sentido, bem do começo mesmo que você começou e como você foi ampliando. Tá. Obrigada. Imagine. Então, eu comecei... O primeiro projeto que eu peguei não foi de tradução, foi de revisão. Isso é uma dica que eu dou também. Não subestimem a revisão. Às vezes a gente entra pela porta dos fundos nas agências, começando com revisão e depois migrando para tradução. Daí foi assim, mas assim, basicamente o que eu fiz? Eu comecei a bater na porta das agências de tradução. Então, eu entrava no site, lia ali e mandava um e-mail. Oi, meu nome é Maria Fernanda, eu sou tradutora, gostaria de me especializar em tal área, gostei muito da empresa de vocês. Aí eu sempre tentava dar uma personalizada, tá? Não façam isso de mandar um e-mail para 57 agências. As agências sabem que vocês estão fazendo isso e eles não vão responder, porque eles não são obrigados, se tu nem sequer leu o site deles. Aí eu dava uma personalizadinha ali e dizia, tô disponível para fazer um teste. E aí eu fui indo, assim, basicamente isso. Aí, à medida que eu fui vendo os projetos que eu estava recebendo, que eu estava gostando de fazer, que eu estava recebendo bons feedbacks, eu fui afunilando nessa área. Não sei se te respondi. Sim, muito obrigada, Fernanda. Imagina. Eduardo? Oi, tudo bem? Também quero agradecer pela palestra, foi muito, muito útil. Não sei se já foi citado em algum momento, mas essa em relação à rede de contatos. Você falou que começou com agências de tradução, mas eu queria saber como você conseguiu prospectar clientes que não fossem agências mesmo, que fossem fora, mas que você fidelizasse eles, assim. Eu queria dizer que eu tenho um super sistema para isso, mas eu não tenho. Basicamente, eu falei para absolutamente todas as pessoas que eu conheço que eu sou tradutora, e eu carrego comigo o cartão de visita, todos os lugares que eu vou. Então, eu já prospectei cliente na festa de aniversário de uma amiga minha. Tipo assim, tô batendo papo com as pessoas, tipo, pergunto o que elas fazem, aí ela, a gente tem, eu trabalho numa multinacional e tal, que legal e tal. Eu sou tradutora, eu trabalho, faço tradução para umas empresas parecidas com a tua e tal. Tu já ouviu falar da empresa X? Ela, sim e tal. Pois então, se vocês tiverem interesse, tá aqui meu cartão. Eu sou chata. Se houver meia oportunidade de eu me vender, eu me vendo. É bem boca a boca mesmo, né? Agora, gente, vale lembrar que para você prospectar um cliente que não é uma agência, mesmo na agência, a agência ainda vai pedir que você tenha um CNPJ. A gente está partindo do princípio que na nossa profissão, para você atender um cliente, você é pessoa jurídica. Tá bom, gente? Então, assim, Maria Fernanda com certeza dá nota fiscal, faz a declaração do imposto direitinho, sabe? Então, esse é um passo. A gente pode começar numa agência ainda sem ter, mas depois para o cliente direto é uma
não tem jeito, né? É o que exige a nossa profissão. Somos todos CNPJ bonitinho com a empresa, tá bom? E que não é MEI, lembra, né? Isso. E uma coisa importante, tem um contador de confiança, tá, gente? Um bom contador vai ser um melhor amigo. E abram o CNPJ, não tenham medo, porque vocês são uma empresa. Então, tu chegar para o cliente e dizer, tu precisa de nota fiscal, ele já vai pensar o seguinte, tipo, nossa, essa pessoa parece uma pessoa só, mas é uma pessoa séria. Então, tem esse detalhe também, assim, às vezes a gente pensa, é só um custo. Não, não é. Tu tá passando essa confiança também. E tu tá te protegendo também, né? CNPJ é importante, assim, por causa disso também. Renata? Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber se você já fez, assim, traduções voluntárias antes de... Ou você já foi pegando projetos, já dando as caras assim, e se você recomenda fazer traduções voluntárias. Eu fiz algumas traduções voluntárias, tá? Mas eu não fiquei muito tempo nisso. Não sei o que a professora Simone acha sobre isso, mas eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, que eu vejo muito tradutor ficando anos fazendo tradução voluntária para criar um portfólio perfeito, para daí começar a traduzir. Não façam isso, gente. Façam, eu acho legal. Se tu não se sente seguro também no que tu tá... eu acho que, assim, dentro da universidade, vocês estão tendo experiências já, vocês estão tendo possibilidade de se treinarem. Então, já tem isso, tá? Então, vocês já saem mais preparados. Mas se tu não tá muito seguro, é legal fazer algumas voluntárias, mas não dá para ficar para sempre fazendo voluntário. E façam tradução voluntária séria, tá? Porque tem essa diferença entre trabalho gratuito e tradução voluntária. Trabalho gratuito é aquele, sei lá, tu traduzir aquele abstract daquele primo que não vai te pagar. Tá, mas tu também não vai aprender. E a tradução voluntária séria, assim, geralmente é uma instituição, algum tipo de feedback eles vão te dar, se não vão te dar isso, pelo menos vão te dar um certificado, alguma coisa assim. Então, pensa nesse sentido. E vai pensando também em que áreas que tu quer ir. A tradução voluntária pode ser interessante para te entrar em alguma área específica, assim. Então, por exemplo, se tu quer a legendagem, procura alguma área alguma ONG, alguma coisa que te permita treinar isso, sabe? Não vai fazer tradução médica, por exemplo, se tu tá pensando em ir para essa área. Porque depois tu pode, né, contar como experiência. Certo, muito obrigada, viu? Imagina. Pro, você tá no mudo. Ah, tá, desculpa. Eu concordo com a Maria Fernanda, né, gente, que pode ser, mas a tradução de graça não tá, né, gente? Você faz uma, duas voluntárias, então porque você politicamente ou ideologicamente, né, quer de alguma área que você gosta, sei lá, fazer traduções feministas, fazer tradução de um autor que ninguém lê, e eu acho que ele é incrível, aí você faz uma, duas e tá, vamos viver agora, né? Vamos lá, outra coisa, né? Então, né, gente? Boleto, lembra? Fazer caixa. Essa dica foi boa, né? Vocês são uma empresa, vocês não são uma ONG. Eu repito isso, eu preciso dar lucro, gente. Exato. Não tem mais perguntas, gente? Pode falar, Maia. Então, Maria Fernanda, eu também gostaria de saber sobre essa questão mais direta com o cliente. Você já teve algum perrengue, digamos assim, com o cliente? E como contornar, seja qual for a situação, de uma forma profissional também? Às vezes o cliente pede uma coisa e ele se confunde e fala, não era bem isso, mas foi ele quem disse, sabe? Você só seguiu as instruções. Como que fica essa questão? Se você tem alguma experiência... E, gente, várias histórias. Tem a Translation Horror Stories, a gente tem várias. Mas, assim, uma das coisas que é importante é tu conversar muito com o cliente e explicar. Porque ele não, principalmente cliente direto, eles não entendem o que a gente faz. A verdade é essa. Aliás, eles não querem nem a tradução. Isso é uma coisa que eu demorei para entender e que fez muita diferença depois que eu entendi.
ninguém pensa, oba, vou ter que contratar um tradutor. A pessoa tem um problema e contratar um tradutor é a solução para resolver o problema. Então, ela quer publicar numa revista estrangeira e não sabe inglês o suficiente para poder ela mesma escrever. Então, o que tu vai resolver tu não vai fazer a tradução, tu vai resolver esse problema para ela. Então, e aí eles não sabem como é que a gente faz, eles não sabem se a gente usa CatTool, eles não sabem se a gente traduz no Word, eles não sabem se a gente usa dicionário, enfim, não sabem. E aí, o que eu acho importante é conversar com o cliente e alinhar expectativas, tá? Isso poupa muito perrengue. Então, quando é cliente direto, eu já aviso, olha, a tradução é um processo participativo, tá? Então, por favor, não suma, eu vou precisar te fazer algumas perguntas ao longo do processo, porque esse é o perrengue mais clássico, assim, o cliente te contratou e sumiu, aí tu precisa tirar uma dúvida com ele, e aí, cadê o cliente? Então, eu já aviso, talvez eu precise tirar algumas dúvidas contigo ao longo do processo, para te entender, enfim, só para te avisar. Quando eu aviso o formato de arquivo que eu vou entregar, porque às vezes as pessoas mandam um PDF e esperam que tu devolva o PDF formatado, né? Quando é, por exemplo, na área dos negócios tem muito isso, que é aquele tipo brochura que a gente chama, né? Que é um folhetinho, tem as imagens e tal. Eu consigo traduzir um PDF, né? Mas não vai ficar formatado igual. E aí eu até posso formatar, mas eu cobro a parte. Eu explico isso para o cliente antes de fazer o trabalho. Explicar formas de pagamento, receber antes, tá, gente? Pelo menos uma parte peçam antes, quando é cliente direto, porque para não correr o risco de tomar um calote. Deixa eu ver que outros perrengues que eu tive. Eu acho que a maioria dos perrengues pode ser resolvido assim, explicando ao máximo antes de fechar o trabalho. Então, detalhe. E para trabalhos maiores, faça um contrato, tá? Por isso que é importante ter CNPJ, né? Que nem a professora falou. Para trabalho muito pequeno, eu até não faço, porque eu peço para receber antes. Mas para trabalhos maiores, se protejam, tá? Façam um contratinho ali com a pessoa. Quando você quer dizer maior, desculpa interromper, mas teria mais de 10 páginas ou 50, talvez? Eu considero por valor. Acima de R$300, eu já acho que, dependendo do cliente, se é um cliente muito antigo e tal, uma pessoa que eu já tenho um relacionamento, até vai. Mas se é um cliente que eu não conheço, eu mando um contrato. Hoje em dia é fácil, tu pode mandar pelos aqueles DocuSign da vida, e a pessoa assina tranquilo. Se protejam com relação a isso, tá? O CNPJ ajuda também, porque se tu emite nota fiscal, depois tu pode entrar contra a pessoa. Eu não sei direito, porque não é bem a minha área, mas eu sei que essa função também ajuda um pouco depois se tu tiver que processar um cliente, ou enfim, como é que se diz? Tem uma amiga que é advogada que ela fala que pedir extrajudicialmente, enfim, mandar aquela cartinha de tipo, olha, eu vou entrar contra a justiça se tu não me pagar, tá? Então... tipo, paga, meu filho, paga. Contratou, né? Põe lá o dinheirinho, não é? Não é bagunça, não é bagunça. Não é? Gente, a gente vai ter que acabar. Olha o horário, 3 horas. Maria Fernanda, você foi incrível. Muito obrigada pela sua disposição, pelo seu carinho com a gente, pelas suas respostas honestas. Dá para sentir honestidade, sapiência, sinceridade nas suas respostas. Isso foi muito bom, querida, muito mesmo. Obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço. Gente, fica à disposição nas minhas redes ali. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o PDF também. Mas nas minhas redes podem me mandar direct, se tiverem dúvida, eu amo papear. E agradeço muito o convite e agradeço, né, vocês terem me ouvido aqui. Muito bom, muito bom. A gente vai te seguir, a gente vai te imitar em todas as coisas que você está fazendo, para ter esse sucesso também, né, gente? Só eu que vi aquela coisa dos drive pensando, nossa, que bagunça que tá, os meus arquivos estão todos bagunçados. Não é? Deu invejinha de ficar tudo certo lá, né, gente? Muito obrigada, Maria Fernanda, obrigado mesmo. Sucesso para você. Obrigada a todo mundo que veio, né? O pessoal do curso da noite, o pessoal do curso da manhã, os alunos do Labitrade. Muito obrigada, gente, por vocês terem vindo, tá bom?